Olá pessoal, aqui é o Diemano do Cogames e vamos agora para o terceiro vídeo dessa série de vídeos onde eu falo sobre o GDD, o Game Design Document. Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ponto 2, na fase do desenvolvimento do Game Design Document, que é a jogabilidade, desenvolvendo a jogabilidade. Vamos entender um pouquinho como é que nós podemos fazer para desenvolver essa jogabilidade. E também vamos ver o ponto 3, que é desenvolvendo a mecânica, tá? Então vamos entender alguns pontos fundamentais para que nós possamos desenvolver bem essa jogabilidade. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós podemos abordar aqui é sobre a progressão do jogo. Então a progressão do jogo, o que é isso, basicamente? É quando você cria um elo do início até o fim do seu personagem, né? Então você tem que entender que todo jogo tem uma progressão, tem um desenvolvimento, tem uma história a ser seguida. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês o exemplo desse jogo, que é o Thorin. Ele é um jogo onde você inicia bebezinho, é uma bebezinha, na verdade, e no decorrer do jogo, o seu personagem ele vai crescendo, ele vai se tornando uma adolescente, uma mulher, então ele vai desenvolvendo no decorrer da história. Então isso é a progressão do jogo, é algo que vai prender o seu personagem, o seu player, né, o seu jogador, durante a história do seu jogo. Então, por exemplo, você fazer com que o seu personagem evolua, vai para o level 1, level 2, level 5, level 85, level 90, isso também quer dizer a progressão do jogo. Então é importante você definir que tipo de progressão o seu jogo vai ter, como ele vai desenvolver. Aqui eu coloquei o Thorin, coloquei o Overwatch como também exemplo, que você vai evoluindo o seu personagem, né? E também o WoW, que é o World of Warcraft, também como exemplo. Mas todos os jogos precisam ter esse detalhe da progressão também, tá? Então é importante definir nesse momento aqui, que é o momento da jogabilidade. Então vamos lá. O ponto 2 da jogabilidade é você definir as estruturas das missões e dos desafios. Então, dentro do seu jogo, você vai ter que ter as missões do seu personagem, o que o seu personagem vai estar fazendo, quais são os objetivos dele, tá? Então você vai ter que desenvolver isso durante o seu jogo. Então, esse é o momento de você colocar isso tudo definido dentro do Game Design Document, colocar no seu arquivo lá do Word, onde você vai estar definindo todos esses detalhes, os desafios que o seu personagem vai enfrentar durante o jogo, né, que o jogador vai enfrentar com o seu personagem durante o jogo. Aqui eu coloquei um exemplo do WoW, do World of Warcraft, uma quest que você tem que resolver aí, onde você vai ter que ir para um local, ir para pegar um item, resolver uma quest, um desafio. Então é importante você colocar aqui todos os desafios que serão setados dentro do seu jogo nesse momento aqui, tá? Então esse é o ponto 2, onde nós temos que definir as estruturas das missões e dos desafios. O outro ponto que é muito importante é a estrutura, definir a estrutura dos quebra-cabeças. O que são quebra-cabeças, né? São os enigmas, é aquilo que você vai ter que estar desvendando, é a mecânica que você vai estar colocando como um desafio mais enigmático, né? Um quebra-cabeça são os desafios mesmo em si do seu jogo. Então você vai ter que colocar isso de uma forma mais explicada, né? Definir melhor essa parte dos quebra-cabeças do seu jogo, o que é que você vai ter que enfrentar como jogador e o seu personagem ali, e você vai desenvolver mais essa questão aí dos quebra-cabeças, né? Então você vai colocar isso durante o seu jogo também. No ponto 4 aqui, que é o fluxo do jogo, o que seria o fluxo do jogo? Eu coloquei essa imagem aí desse pombo girando aí eternamente. O que é o fluxo do jogo? O fluxo do jogo é algo que você... É o ponto do jogo onde você não para de fazer aquilo, é o que você vai mais fazer durante o seu jogo. Então definir um bom fluxo do jogo vai definir o seu jogador, o que o seu jogador vai passar 80% do tempo fazendo durante o seu jogo. Então isso é o fluxo do jogo. Então definir um bom fluxo do jogo vai definir também o tempo que o seu jogador vai passar jogando o seu jogo. Então um exemplo de um fluxo de jogo, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui um jogo como o Diablo 3, por exemplo. Lá nesse jogo você vai ter, para alguns o fluxo do jogo vai ser evoluir o personagem, para outros vai ser ganhar só o level mesmo, para outros vai ser montar uma build interessante. Então, é o que você mais vai fazer, para outros vai ser
estar entrando nas missões, fazer caçadas ou fazer fendas maiores. É o que você vai mais fazer durante esse processo, é o que você vai passar 80% do seu tempo fazendo. Então, o fluxo do jogo ele tem que ter uma raiz, ele tem que ter um centro ali muito bem definido para que o seu jogador ele queira permanecer naquele processo por vários momentos, por todo o momento do seu jogo, tá? Então vamos lá. O ponto 3, saindo do ponto 2 da jogabilidade, vamos para o ponto 3 agora, que é a mecânica do jogo, então onde você vai definir a mecânica. O primeiro ponto é você ver a física, né? Você vai definir a física. O que é a física do jogo? A física do jogo é o simples fato de você colocar elementos físicos da nossa realidade dentro do jogo. Então, gravidade, empuxo, enfim, são algumas atrito. Você vai colocar esses elementos físicos da realidade dentro do seu jogo, né? Você vai definir nesse momento aqui qual é a física do jogo, como ela vai funcionar dentro do seu jogo. Não importa se é um jogo 2D ou 3D. Então, nesse momento, você vai poder colocar aqui, vai definir tudo direitinho. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do personagem saltando, pulando, qual a altura que ele vai pular, se ele tiver uma explosão, enquanto ele estiver pulando, até qual altura ele vai chegar. Então, tudo isso vai depender muito do que você vai definir nesse momento aqui no Game Design Document. Então, é importante você saber quais são os pontos, os elementos que você vai utilizar da física real dentro do seu jogo para trazer esse realismo, essa simulação do realismo dentro do seu jogo. Tá? O outro ponto, o segundo ponto da parte de desenvolvendo a mecânica do seu jogo são os movimentos. Você vai ter que definir o seu personagem, quais são os movimentos que ele vai ter, se ele vai saltar, se ele vai pular, se ele vai andar ou correr, se ele vai ter uma visão lateral, se ele vai levantar as mãos, se ele vai fazer algum tipo de gesto. Então, nesse momento, você vai definir toda a parte dos movimentos que o seu personagem vai ter, das posições, das formas que ele vai fazer, se ele vai agarrar numa caixa ou não, enfim. Tudo que você for definir agora de movimentos, esse é o momento de você setar cada detalhe, colocar uma lista desses movimentos que o seu personagem, ou os personagens, se você vai ter uma movimentação, você vai colocar nesse ponto aqui, tá? No quarto ponto aqui do desenvolvimento da mecânica do jogo, são os objetos. Então, aqui você vai definir todos os objetos que vão ter envolvimento com o seu personagem, né? Os objetos que, de alguma forma, vai ter uma interação com o seu personagem ou com os NPCs. Então você vai definir também aqui a física desses objetos, se eles vão ser de metal, de madeira, se eles vão ter um peso X ou Y. Então tudo isso vai interferir no momento em que você estiver programando e implementando o seu jogo em uma Game Engine. Então você vai colocar aqui eu coloquei alguns exemplos de armas, eu coloquei também objetos de interação, como correntes, tambores, enfim. Você vai definir todos os objetos que vai ter algum tipo de interação. Aqueles que não vai ter interação é porque vão participar do cenário em si. Então você vai ter que ter essa diferença aí entre os objetos que vão participar do cenário ou desses objetos que vão ter interação com o personagem. Então você vai definir todos esses objetos aqui nesse momento. O último ponto aqui que nós vamos ter nessa parte de desenvolvimento da mecânica do jogo são as ações. Então aqui é onde nós vamos definir quais ações o nosso personagem vai ter, ou os personagens que nós vamos jogar vai ter. Então aqui no caso, por exemplo, para abrir uma porta, para pegar uma arma, para pegar aquela arma, qual é a ação que ele vai ter que fazer. Aqui no caso, para abrir uma porta, ele vai ter que pegar, colocar uma chave, dessa chave ele vai ter que destravar a porta, certo? Se a porta não for destravada, ele vai disparar um alarme. Então, todo esse processo você vai ter que estar definindo as ações que vai correr. Por exemplo, para o meu personagem pegar um baú de um tesouro, ele vai ter que ter uma senha, um código, daquele código ele vai pegar em tal canto, daquele canto que ele pegar ele vai trazer aquilo de volta. Então tudo isso vão ser ações que vão ser tomadas, ações básicas do personagem, de pegar arma, de armar uma arma, de fazer um armamento de bomba, por exemplo, né, dependendo do seu jogo. Então aqui são as ações. Tudo que o seu personagem for fazer dentro do seu jogo, as ações que ele vai ter que tomar, os movimentos e as ações que ele vai ter que fazer, vai ser definido nesse ponto aqui das ações. Então, se você gostou desse vídeo, você clica em gostou aqui no YouTube, tá? E nós chegamos ao final do nosso vídeo. E se você quiser assistir os próximos vídeos, os vídeos anteriores, se inscreve no nosso canal, que você vai estar recebendo esses vídeos automaticamente aí, para você poder estar acompanhando essa série de vídeos do GDD. Eu vou estar colocando aqui na lateral também, você vai ver os vídeos anteriores, o vídeo 1 e o 2, que eu coloquei anteriormente, tá? E se você tiver com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, coloca seu comentário aqui com sua dúvida aqui embaixo, para que a gente possa tirar essas dúvidas, para que eu possa explicar melhor para você se você tiver alguma dúvida de como fazer,
tá bom? Então, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!